Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu queria falar com vocês sobre a decisão do ministro Flávio Dino, né, que foi proferida ontem e que vai ter um impacto na lei Magnitsky. É difícil de falar essa lei, mas é aquela lei dos Estados Unidos que o governo do Trump está usando contra o ministro Alexandre de Moraes. O que aconteceu? O ministro Flávio Dino ontem, vou colocar aqui para vocês, o ministro Flávio Dino ontem, em um processo que não tem nada a ver com essa lei Magnitsky, que é um processo que é contra as prefeituras, contra a empresa Mariana, a empresa que fazia aquela barragem de Mariana. O problema desse processo aí é a barragem de Mariana. E o que aconteceu? Dentro desse processo, teve uma petição de algumas prefeituras dizendo que tinha uma decisão da justiça inglesa que influenciava o processo. E aí, o ministro Flávio Dino, o que ele fez? Ele deu uma decisão dizendo que as decisões e atos, né, da justiça estrangeira, do país estrangeiro, da entidade estrangeira, né, não tem validade no Brasil. Mas ele fez ele cometeu, né, essa decisão de graça, gente? Não. Ele deixa bem claro nessa decisão que o intuito dele é proteger as ameaças que o Brasil, né, vem sofrendo. Especificamente, ele não deixa isso claro na decisão, né, mas é óbvio para quem tem dois neurônios que ele quer proteger o ministro Alexandre de Moraes. Olha só o que ele colocou aqui na decisão. Ele suspende qualquer eficácia, qualquer efeito de uma decisão, de um ato, né, de um Estado estrangeiro no Brasil, dizendo o seguinte: tais fundamentos e comandos revestidos de efeitos erga omnes e vinculantes incidem sobre a controvérsia retratada nestes autos e em todas as demais em que a jurisdição estrangeira ou órgão de Estado estrangeiro pretenda impor no território nacional atos unilaterais, como é o caso da Lei Magnitsky, por sobre a autoridade dos órgãos de soberania no Brasil. O que é bizarro é que, claro, ele quer atingir o ministro Alexandre de Moraes, ele quer beneficiar o ministro Alexandre de Moraes. Só que é bizarro que o ministro responsável por esse caso, do ministro Alexandre, é o ministro Zanin, porque o Lindenberg Farias, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal pedindo para que o Zanin suspenda a eficácia e os efeitos, né, da Lei Magnitsky no Brasil. Gente, e o relator é o Cristiano Zanin. Então, o ministro Dino aqui, ele atropela o Zanin, né, que seria o relator do caso. Mas vamos lá. Vou continuar. Esse esclarecimento aí, vejam como é que ele quer beneficiar o ministro Alexandre de Moraes. Esse esclarecimento visa afastar graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Tendo em vista os riscos de operações, transições e imposições indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, determina a ciência do Banco Central, da Federação Brasileira dos Bancos, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e papapá. Enfim, coloca aqui uma série de entidades que devem ser oficiadas, né, para tomar ciência dessa decisão que ele tomou. O que o ministro Dino não entende, ou finge não entender, é que a lei americana, a lei Magnitsky, ela não é válida no território nacional do Brasil. Ela não tem eficácia no território brasileiro. A lei Magnitsky é uma lei americana, né, que tem vigência nos Estados Unidos. O problema é que os efeitos dessa lei são sentidos no resto do mundo. Porque, assim, a pessoa, né, atingida por essa lei Magnitsky, ela não pode fazer, vamos dizer, transação em dólar, não pode fazer uma série de operações que envolvam o dólar ou que envolvam instituições financeiras ou empresas que tenham sede nos Estados Unidos. Tá? Ponto. E aí você vai me perguntar, mas o Banco do Brasil, por exemplo, não tem sede nos Estados Unidos, a sede dele é no Brasil. Ok. Só que o Banco do Brasil tem negócios com instituições financeiras americanas. E essas instituições financeiras americanas estão sobre a jurisdição americana. Logo, a lei Magnitsky vale para elas. E vamos dizer, se elas querem entrar em algum negócio, algum acordo comercial, uma empresa que respeita a lei Magnitsky e a outra que não, a empresa americana pode entender, né, que
ela pode ser sancionada pelo governo dos Estados Unidos se ela continuar mantendo algum acordo comercial com uma empresa que mantenha ou que dê apoio material a um sancionado pela lei Magnitsky. E é por isso, e não por causa do efeito da lei, da eficácia legal, é por causa do efeito prático que ela tem. Entenderam? Por isso que o Banco do Brasil, por exemplo, já tinha cancelado os cartões de crédito do ministro Alexandre de Moraes, pelo que a imprensa está dizendo. É por isso que o Banco do Brasil já tinha dito que o ministro Alexandre de Moraes não podia mais transacionar em dólar. Por quê? Porque, por exemplo, as empresas sede dos cartões de crédito, Visa e Mastercard, têm sede nos Estados Unidos e são regidas pela legislação americana, né? Estou colocando aqui isso aqui na teoria, tá, gente? Porque eu não sei se a Mastercard e a Visa, de fato, têm sede nos Estados Unidos ou se tem sede em algum paraíso fiscal. Mas, colocando a hipótese aqui, né, a teoria. E é por isso que o Banco do Brasil já tinha cancelado os cartões de crédito do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Ele tem acordo com empresas americanas. Se as empresas americanas estão sob a jurisdição e estão sob os efeitos da lei Magnitsky, elas não vão querer transacionar com a empresa que está infringindo a lei Magnitsky, a qual elas, as empresas americanas, são obrigadas, as quais elas, né, são obrigadas, dane-se agora, né? São obrigadas a cumprir, entenderam? Então, isso é um efeito prático, gente. Isso é um efeito da realidade, não é um efeito jurídico. Por isso que a decisão do ministro não tem sentido nenhum. É como se o ministro Flávio Dino dissesse que a partir de hoje está proibido está proibida a continuação da guerra da Ucrânia. Faz sentido? A partir de hoje é proibido qualquer impacto econômico da guerra da Ucrânia no Brasil. Faz sentido? Nenhum, né? Então, assim, a questão não é estritamente jurídica, ministro Flávio Dino. A questão é da realidade que se impõe. Não tem hipótese. Não tem hipótese de uma empresa brasileira que quer acordar, fazer uma transação com uma empresa bancária americana, continuar cumprindo uma legislação brasileira, se ela sabe que a parceira comercial dela não vai querer acordar com ela enquanto ela estiver descumprindo a lei americana. Então, é uma decisão que até já saiu na imprensa com o Lauro Jardim, que tem diretor bancário que está dizendo que é incumprível. Essa é que é a situação. E por que isso acontece, gente? Porque os ministros estão tão, vamos dizer assim, acostumados a ficar dando decisão judicial à torta e à direita, assim, sem qualquer tipo de controle, eles acham que tudo se resolve com processo judicial. E não é assim. Às vezes é com a política mesmo. Vou tentar colocar para vocês aqui o que a embaixada americana colocou sobre essa questão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Vou colocar aqui. Isso aqui é a embaixada americana, tá? Está dizendo o seguinte. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e aos seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Foi o que eu falei para vocês. Já aquelas pessoas e entidades fora da jurisdição americana devem agir com a máxima cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Eu acabei colocando aqui para vocês, tentando destacar, mas acho que ficou pior ainda. Mas, enfim, isso aqui é um aviso, né, do governo dos Estados Unidos dizendo o seguinte: bancos brasileiros, se vocês continuarem dando apoio material, vocês podem sofrer sanções também dentro do território americano, obviamente. E isso envolve operações comerciais. Então é isso, gente. Esqueçam essa coisa de tudo se resolve com decisão judicial, tá? A questão é política, tá bem? Então se inscrevam no canal, eu esqueci de falar isso, se inscrevam no canal aqui,
comentem e curtam o vídeo, tá? E comentem, você acha que isso vai resolver alguma coisa? Você acha que essa decisão do Dino vai resolver alguma coisa? É isso, gente, um abraço.